Oi, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Borges, sou uma brasileira baiana. Estou aqui hoje morando em Portugal com meu marido, meus 2 filhos, sendo que o caçula é autista, tá? Hoje nós vamos trazer para vocês mais um vídeo nesse canal chamado de Representatividade Autista. No primeiro vídeo eu confesso que eu tava bem nervosa, até porque eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas eu acho que como esse canal para mim serve de um projeto que eu tô fazendo para estar ajudando mães, principalmente mães que vêm de comunidade, assim como eu vim, né? Mães que não entende ainda muito como passar essas informações sobre o autismo para assim conseguir uma melhor vivência e uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, tá bem? No caso, não só mães, né, gente, mas famílias, né, de comunidade que busca zelar as suas crianças, né, a partir do momento que tem o diagnóstico já comprovado, né, e não sabe como muitas vezes ir em busca de uma melhor qualidade, seja na área da saúde, na área da educação, e não sabe também como conseguir esses benefícios, tanto estando no Brasil, e as oportunidades de famílias também que desejam migrar. E às vezes sentem um pouco de receio, sentem um pouco de medo. Como seria a imigração tendo uma criança, um jovem com uma certa necessidade, tá bom? Gente, hoje o meu foco no vídeo mesmo vai ser para falar como foi que eu consegui identificar que meu filho tinha uma necessidade especial, né? Como foi que eu observei isso e como foi tratar, né? Como foi pedir ajuda, como foi conseguir redes de apoio para eu poder dar uma qualidade de vida para essa criança estando ainda no Brasil, tá? Bom, no início eu posso dizer que eu não tive muita dificuldade de ver que levei uma criança com necessidade especial não, tá? Inclusive, eu descobri muito cedinho, ele tinha apenas meses ainda, quando eu comecei a observar que ele era diferente, tá? Mas primeiramente é necessário que a gente saiba o que é o autismo, o que realmente significa esse transtorno e o que a sigla inclusive significa, né? São chamados de TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. O espectro significa que existe 3 modalidades, né? E pode ser o grau leve, o grau moderado e o grau severo. O autismo em si é uma condição médica que consiste no sistema do nervoso central, tá? É uma condição do cérebro que aplica exatamente na interação social. Essa condição ele limita a criança a ter uma qualidade realmente na parte social, de interagir, na parte de se comunicar, na parte de se socializar mesmo com a família, com amigos, com os coleguinhas, né? E eu pude ver isso justamente ele ainda muito pequenininho, Levi ainda muito bebê. E o que me ajudou a ver esse transtorno em Levi é que eu já tinha uma criança, né? Eu já tinha uma menina, né? Minha princesa, Maria Eduarda. E eu comecei a observar a diferença de um para o outro, o desenvolvimento de um e o desenvolvimento do outro, que eu acho que isso é muito normal, né, entre pais e mães fazer, principalmente mães que não é de primeira viagem, certo? Não é mãe de primeira viagem, né? Quando a gente tem um primeiro filho, a gente fica naquele entusiasmo, naquele medo, né? A gente não sabe muito bem o que se fazer. Somente depois que a criança nasce que a gente vai vendo, criando aquele vínculo emotivo e aquelas percepções do desenvolvimento da criança. Já com Levi,
eu estava muito mais madura, como mulher, madura de receber ele, de poder ver o desenvolvimento, de saber o que fazer, já estava mais preparada, né? E com isso eu vi a diferença de um para o outro. Duda, ela ainda com meses, 8, 9 meses de idade, ela interagia muito com a gente, né? Ela tinha aquela situação de olhar nos olhos, aquele carinho, aquele afeto, né? Ela sempre foi uma criança muito independente. Maria Eduarda sempre foi muito independente, né? Ela tinha e inclusive ela gostava muito de câmeras. Ela sempre, né? Era bem espoletinha ela quando era criança. Mas já Levi não era isso. Não aconteceu a mesma coisa com ele, né? No Duda com 8, 9 meses, ela falava mamã, papai. Ela já tentava a comunicação verbal. Eu não precisava mais nessa idade, nessa faixa etária de idade, tá segurando muito as costinhas dela, né? Eu já não tinha aquela preocupação dela cair. Ela já tinha essa percepção de se segurar nas coisas, né? De mesmo se defender. E já Levi não foi assim que aconteceu. Com Levi, eu lembro que ele com 4, 5 meses de idade, a gente ainda precisava segurar muito nas costinhas dele, que ele não tinha aquela força, aquele equilíbrio, né, de se manter reto, certo? Isso aí já foi para mim uma situação que eu fiquei meio em observância. Engraçado que com 8, 9 meses, 10, ele estava tentando começar das primeiras palavras, certo? Ele começava, a gente tentava ensinar ele da mesma forma que a gente fez com Duda, enfim. Mas a gente via que a interação dele social não vinha, ele não olhava pra gente, ele não tinha aquele dinamismo que Duda tinha, certo? Engraçado que Dudinha, desde ela bebezinha, já na amamentação, ela já tinha um olhar visual para mim, né? Eu lembro que ela olhava muito para mim quando ela estava no meu peito, certo? E já Levi não, Levi fugia muito desse olhar, né, visual. E quando ele fez um ano e pouquinho, eu lembro que ele começou a falar, né, a falar mamã, a falar papá, né? Ele chamava a irmã do jeitinho dele. Ele contava de 1 até 10, certo? Ele contava de 1 até 10. Então, eu sempre tentei manter uma rotina equilibrada com as crianças, né? Até mesmo Duda, mesmo quando ela foi para a escola, ela já sabia algumas coisinhas que eu mesmo já tinha ensinado ela em casa, né? Já para ela estar um pouquinho mais esperta, pelo menos conhecendo as vogais, enfim, essas coisas de mãe. Com Levi eu tentei fazer a mesma coisa, mas foi de maneira muito brusca. Levi, do nada, ele parou de falar. Então, assim, esse também é um dos sintomas do TEA, tá? Eu quero dizer aqui que nenhuma criança que tem o autismo é igual a outra. Existe, como eu falei no início do vídeo, 3 graus. O grau de Levi é considerado moderado. O leve já é um grau um pouco mais sutil, que realmente só especialistas, né, e os próprios pais, para estar identificando que aquela criança se encontra no grau leve do autismo, ok? Mas Levi, ele está no grau moderado, e quem é pai e mãe de crianças especiais no grau moderado e severo sabe que a situação é um pouco mais grave. Já é um pouco mais difícil a interação com essa criança e automaticamente o tratamento vai ser um pouco mais demorado para essa criança estar interagindo no meio social, ok? Então, assim, o que acontece? Desde já eu quero informar que autismo, gente, não é doença.
né? Autismo não é doença, autismo é uma parte genética que mexe sim com o cérebro da criança, mas que é na parte de interação social, ok? É na parte comportamental, ok? Tem pessoas que acham que autismo significa algum tipo de retardamento mental e tal. Não tem nada a ver, tá? Inclusive, são feitos muitos diagnósticos antes, é feito uma série de complementos, tanto com a escola, tanto com a área da saúde, né? Fazemos os exames nessas crianças, ok? Para identificar algum tipo de patologia que não seja o autismo, que aí sim teria a ver com algum tipo de doença. Se tivesse tido esse tipo de patologia, outra coisa mais grave em Levi, aí não seria somente autismo, realmente seria derivado a outros fatores, né? Aí poderia ser considerado sim que ele era uma criança que tem uma doença e tal, enfim. Mas Levi, ele fez todos os exames e não foi identificado nada. Não deu nada, ok? Não deu absolutamente nada. Isso, aí, enfim... Aí as pessoas começaram a falar, né? Ah, então Levi não tem problema, então Levi não tem nada, então Levi não tem deficiência, não. É a partir daí que a gente vê que a criança tem uma dificuldade no desenvolvimento. Existe dificuldade no desenvolvimento. E faz os exames e não se dá-se nada, aí sim a gente identifica o autismo. É daí que começa a hipótese dessa criança ter autismo, certo? Por quê? Porque não dá-se nada. E o autismo é comportamental. É algo do comportamento de interação social, entendeu? Certo? Então, o que acontece? Eu identifiquei logo cedinho, e aí começou a minha correria, né? De procurar pediatra, de procurar um neuro, de procurar psiquiatras, para poder estar tendo ver se eles viam essa mesma análise que eu estava vendo em Levi, fazer esse mesmo tipo de análise, né? Mas Levi ainda era muito bebezinho. Ele era ainda muito bebezinho. O que as pediatras falavam para mim? Mãe, seu filho ainda é pequeno, o cérebro ainda está se desenvolvendo. É necessário que ele cresça mais um pouquinho, porque realmente, gente, o diagnóstico de uma criança com autismo é muito complexo. Não é assim da noite para o dia que a gente vai tirar esse diagnóstico, né? Então, o que acontece? É mesmo dado, no caso de Levi foi dado já com os 3 anos de idade, certo? E o que eu acho que me deixou mais aflita em relação a eu conseguir logo que o martelo fosse batido, que o diagnóstico saísse, que dentro de mim realmente eu sabia que ele era uma criança com deficiência, né? Eu já queria que ele tivesse começando logo o tratamento. Eu queria que esse diagnóstico saísse de uma vez por todas, para que eu pudesse começar essa luta, né, em relação a ele, ao desenvolvimento realmente cerebral dele, porque quem não sabe, é necessário que essa criança comece um tratamento o mais rápido possível, né, ainda na primeira infância. Na primeira infância, porque a partir da segunda infância já é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas já se é um pouco mais difícil, até porque o cérebro ele já foi formado, ok? Então, assim, o que me deixou mais, como mãe, mais triste foi ter visto o Levi ter parado de se comunicar. O que me deixou mais aflita realmente, porque ele estava se comunicando. Ele se comunicou mais tarde do que a irmã se comunicou, mas ele chegou a se comunicar. Ele chegou a falar mamãe, ele chegou a falar papai, ele chegou a chamar a irmã, a contar de 1 até 10, né? Que eu contava muita história para eles, eu sempre incentivei muito a leitura na vida das crianças. Então, eu lia muitos livros de história para adulto antes de dormir, muitas historinhas. Para ele a mesma coisa,
Então, eu acredito que esse desenvolvimento que Duda veio a ter mais cedo é justamente devido à interação social que eu fazia muito com ela. E com Levi não foi diferente, certo? Mas no caso dos dois, ela não tem a deficiência, né? Ela não tem o autismo. E já Levi, um dos sintomas reais mais pesados que eu vi no autismo foi ele ter parado de se comunicar. Que eu achei aquilo ali pra mim muito pesado como mãe, sabe? E ali começou aquela minha aflição. Eu lembro que eu cheguei ao ponto de falar com ainda bebê, ele com 1 ano e pouquinho, muito pequenininho. Eu chegava para as pediatras e já enfatizava, falava sobre o assunto, né? E elas sempre dizendo, não, mãe, não é assim, ele precisa crescer mais um pouquinho e tal. Infelizmente, no sistema único do Brasil, da saúde, existe essa falta de, como eu posso dizer, existe essa falta de rapidez, sabe? Se eu tivesse ido, eu acredito que se eu tivesse ido para um particular, esse martelo já teria sido batido antes. Até mesmo antes dos 3 anos, esse diagnóstico já teria sido enfatizado, sabe? Mas, infelizmente, devido a muitas questões no nosso sistema do Brasil de saúde pública, é muito demorado. Enfim, e aí ficamos naquela espera, ficamos naquele aguardo, né? Cada dia que passa eu via os sintomas se agravando ainda mais, né? Crises que Levi dava. Primeiro sintoma foi ainda bebezinho, ele é uma criança muito estereotipada, né? O que significa estereotipada? É uma criança que tem muitos movimentos repetitivos. E o primeiro movimento repetitivo de Levi foi a cabeça. Ele com 5 meses de idade, 5, 6 meses, ele mexia a cabeça para um lado, para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Só que eu não dei muita importância nesses primeiros sintomas, porque ele fazia muito à noite. E a partir do momento que ele balançava muito a cabeça, eu percebi que ele dormia, ele adormecia. Eu falei, ele tá brincando, ele conseguiu uma forma de se autoninar e por conta disso, ele balança a cabeça. Aí tá balançando, ele dormia, pronto. Mas só que eu comecei a ver que algo já não estava indo muito bem no decorrer da caminhada, quando ele começou a fazer de dia também. E ele fazia muito rápido, ele passou a fazer muito rápido. Aquilo ali assim, ó, ele fazia muito rápido. E aí eu falei assim, não, comecei o quê? Eu lembro que naquela época eu estava fazendo faculdade de enfermagem. E aí eu comecei a conversar com as minhas professoras de faculdade. Inclusive eu tenho uma que até hoje fez parte da minha história, da minha vida, que eu conversava muito com ela. Inclusive foi ela que me ajudou a descobrir o autismo de Levi, né? Eu quero agradecer aqui no vídeo para ela. Um beijo para a professora Mariana. E eu comecei a conversar com minha professora. Eu tava contando a situação que estava acontecendo. E ela falou assim para mim, Paty, tem tudo a ver com autismo. É necessário você procurar, não procure mais uma pediatra. Vá a fundo, vá mais a fundo, procure uma psicóloga ou psiquiatra. Ele sim vai bater o martelo para você. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E a gente já estava pesquisando, eu pesquisava em casa, ela pesquisava também, me ajudava muito. Ela mandou várias questões para mim. E com isso, eu não recorri mais à pediatria, né? A última vez que eu recorri à pediatria foi ela passar um guia para mim, para Levi ser encaminhado para um psiquiatra e para um neuro. Eu praticamente, gente, forcei a barra, porque realmente eles não quiseram, não queriam, relutaram muito para me dar essa guia.
Só que eu forçando a barra, eu falei, não, eu quero uma guia de um neuro pro meu filho, eu quero. E eu consegui essa guia. E foi daí que, juntamente com a área Levi, nessa área, nesse período, ele já estava com o quê? 1 ano e meio, 2 anos. Com 2 aninhos, a gente conseguiu levá-lo pro neuro e para o psiquiatra. Foi dali que o martelo foi batido, né? Fizeram todos os exames que eu já enfatizei aqui no vídeo. Foi feitos os exames e através dos exames viu que ele não tinha nenhum outro tipo de patologia, nenhum tipo de tumor cerebral. Eles procuram de tudo, né? Para ver se a criança não tem alguma doença. E foi comprovado que ele não tinha realmente nada e o que ele tinha realmente era comportamental. Tinha tudo a ver com o TEA, né? Que ele se enquadrava no espectro. E quem deu essa notícia para mim foi a neuro, né? Foi a neuro. Ele tinha acabado de fazer 2 anos e pouquinho, quase 3 anos, certo? E eu lembro que, engraçado, né? Eu sempre fui aquela mulher fortuna, sabe? Isso tem muito a ver com a minha criação, gente, que eu tive, tá? Eu fui criada com os meus avós, com a minha mãe e com as minhas tias, certo? E a minha representatividade feminina na minha vida sempre foi muito alto. Sempre foi muito desde a minha infância. Porque meu avô, ele viajava e quem ficava era minha avó, tomando a par de tudo, né? A par de tudo, todas as situações. Então ficava aquele rumo de mulher dentro de casa. E trabalhavam, e subiam, e desciam, e resolviam tudo. E essa minha força vem muito da minha família, né? Das minhas mulheres, no caso, da minha avó, da minha mãe, das minhas tias. Então, essa força de eu querer saber logo, de eu ver que meu filho tinha algo ali, que eu precisava ajudar ele de alguma forma e rápido, veio muito delas. E às vezes as pessoas falam assim, Patrícia, mas você é muito reservada, você é muito... Às vezes você não fala muito, né? Eu vejo vocês fazendo as suas coisas e tal, e você não se comunica muito. Eu realmente sou reservada, eu tô aqui hoje abrindo esse canal para vocês, porque eu sei que muitas mães de comunidade estão passando e passam pelo que eu passei, né? Para correr atrás de uma inclusão social para os seus filhos. E eu quero dizer que continuem nessa força, continuem nessa garra, né? A gente não tem que representar somente o nosso filho, eu acho que a gente tem que representar um todo, uma sociedade toda que precisa, principalmente as pessoas que têm uma economia um pouco mais não acessível, principalmente as mulheres pretas de comunidade, as mães que dependem realmente de um auxílio familiar, de amigos ou de outras pessoas e não consegue isso, uma rede de apoio para aquela criança, o quanto é difícil conquistar esses tipos de sistemas, esses tipos de coisas, né, para aquela criança ou para aquele jovem, aquele adulto. Enfim, gente, eu acho que tudo é válido pra gente e que você não deve parar não, tá? Você tem que enfrentar, certo? É mútuo, é uma responsabilidade mútua, é uma responsabilidade governamental. Quando a gente parar e ver que isso faz parte de uma sociedade e não somente da gente, a gente vai entender que a gente tem que botar nossa boca no trombone mesmo, a gente tem que correr atrás mesmo do que é melhor para o seu filho, do que é melhor para si, certo? E não baixar a cabeça, porque olhe bem o que eu falei aqui. Há muito tempo que eu vinha vendo que Levi precisava de ajuda, né? Mas infelizmente, devido a alguns erros que acontecem no nosso sistema, ele não foi ajudado antes,
né? Então, eu acredito que se eu não fosse tão ali decisiva nas minhas escolhas e informasse, não, eu quero essa guia, eu não vou sair daqui sem ela, bater de frente muitas das vezes com o sistema, era capaz de meu filho não ter tido o diagnóstico ainda com 2 anos e pouco. Era capaz desse diagnóstico ainda ter saído bem mais tarde. Então, que vocês levem realmente essa representatividade no dia a dia de vocês, tá bom? E nos outros vídeos eu vou estar aqui falando um pouco mais sobre como foi receber para mim esse diagnóstico, né? Chorei muito na sala da médica, mesmo sabendo que ele já era uma criança com uma necessidade, mas quando o martelo foi batido, naquele momento ali, eu chorei muito. Eu passei pelo meu momento de luto, que toda mãe passa, né? E a médica foi super solícita comigo, foi super empática comigo, um amor de pessoa, a doutora Renata, um beijo à doutora Renata, que é a neuro de Levi no Brasil. E ali ela falou assim: mãe, chore, tudo que você tem para chorar agora, né? Eu lembro que quando eu saí da sala da médica, eu me levantei, limpei os meus olhos e fui à luta. Foi da partir dali, com o martelo batido, né? A informação definitiva que eu precisava daquilo para ali correr atrás do tratamento e até, né, os seus meios corretos, né? Para ele ter uma melhor, ser bem visto. Então, foi a partir dali, mas eu lembro que eu chorei muito quando eu recebi esse diagnóstico, porque a gente sabe que não é fácil, tá? Mas enfim, meu filho tá aí hoje com 9 anos, um amor de menino, uma criança maravilhosa. A minha filha é sensacional, uma menina que eu tenho criado com uma personalidade incrível, uma irmã incrível, uma filha incrível, uma estudante incrível, né? Uma pessoa incrível, que eu tô uma menina empática, uma menina verdadeira, uma menina solícita, uma menina que levanta a bandeira também sobre representatividade, de inclusão social, representatividade preta, de comunidade. Está aqui hoje buscando trilhar, né, a história dela aqui em Portugal. É muito bem vista pelos professores daqui, muito bem vista também pelos amigos. Fala muito do irmão em sala com as psicólogas, que tem-se muitas psicólogas aqui, né, nos ensinos daqui. E ela fala muito sobre o irmão dela, né? Sobre o que o irmão representa para ela, sobre o que a inclusão representa para ela, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, tá? Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. E, gente, é isso. Eu quero agradecer por mais um vídeo, o segundo vídeo do meu canal. Eu acredito que hoje eu já estava mais tranquila, mais relaxada. Eu pude conversar melhor com vocês. Estou aqui no meu corre, né? Porque a vida aqui é uma correria também. Mas é isso, minha gente. Muito obrigada por me ouvir mais uma vez. Fica com Deus, né? E o próximo vídeo eu te aguardo. E não esqueça que juntos, nós somos mais fortes. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!